Mais uma vez, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos de volta para a nossa segunda palestra do dia de hoje. Hoje a gente vai contar com a presença do Rangel. Eu gostaria de agradecer vocês, a todos que permaneceram aqui da palestra da Ju, que aconteceu agora, e a todos que chegaram para assistir a essa palestra, ok? Antes de apresentar o nosso palestrante, eu quero lembrar vocês de um recadinho muito importante. Se vocês perderam a palestra da Ju agora, ou alguma outra que aconteceu nessa semana, ou ainda quer ter acesso ilimitado a todas elas que vão acontecer durante essa semana, de qualquer lugar, em que momento quiserem, basta vocês irem no nosso site www.beanexperts.com.br/5SBE-ouro e conferir o nosso acesso ouro. Pessoal, um aviso que eu vou dar para vocês é que o nosso carrinho ele vai ficar aberto até domingo. Então, caso vocês não adquirem até essa semana o nosso pacote ouro, vocês não vão mais ter acesso a esses benefícios. Além do acesso a todas as palestras, vocês também vão receber um certificado de participação de 40 horas, a participação no grupo beta fechado da plataforma ShareMate, que vai ser apresentado amanhã pelo Arthur e pelo Thiago, a participação dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram exclusivos da Semana BIM Experts, a participação também em uma live de Tira Dúvidas com a equipe do BIM Implantação à Venda, curso que vai abrir novas turmas em seguida, fiquem ligados no nosso site, e ainda 12 pranchas em PDF com detalhamento de formas e armação de pilares, vigas, lajes e escadas, calculadas no TQS e detalhadas totalmente no Revit. E um detalhe, as armaduras foram exportadas do TQS. É imperdível essa oportunidade, pessoal. Agora, apresentando o nosso palestrante, ele é o Rangel Lage, especialista em projetos estruturais e mestre em engenharia civil pela FEC da Unicamp, sócio-diretor da Soma Cálculo Estrutural, tem 11 anos de experiência em projetos estruturais de alvenaria estrutural e de concreto armado, é professor também em cursos de especialização em projetos estruturais na Unicamp, Facens, Unasp e Instituto Monte Pascoal. Seja bem-vindo, Rangel. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de verdade. Eu sou especialista em projetos de estruturas, trabalho com estruturas, estou aprendendo com vocês aqui nesse seminário também. Tenho assistido as palestras dos colegas e aprendido bastante. Então, primeiro, agradecer essa oportunidade, explicar bem rapidinho como que a gente vai fazer. Eu estou acompanhando aqui do lado como as perguntas, tá? Das pessoas aqui no YouTube. Então, se você está assistindo aqui ao vivo com a gente, faça a sua pergunta e a gente vai ter um tempo no final para responder a todas elas, mas eu gosto de participar junto com vocês, tá? Então, faça a sua pergunta e a gente já vai respondendo como se fosse um evento presencial mesmo. Eu gosto dessa interação com vocês, de aprender com vocês também, ok? Vamos lá, eu vou iniciar a minha apresentação, compartilhar aqui. Isso aí. O nosso tema da palestra é BIM em projetos estruturais. Conforme eu comentei, eu sou especialista em projetos. A gente trabalha, deixa eu ocultar essa barra aqui, trabalho exclusivamente com projetos de estruturas e eu gostaria de compartilhar uma visão de projetista, de quem está implantando isso dentro do escritório de cálculo, efetivamente, quais são as dificuldades, enfim, os pontos de equilíbrio que a gente precisa encontrar para melhorar isso, tá? E tenho aprendido com os colegas todos os dias sobre esse tema, como isso tem melhorado o nosso dia a dia no escritório e, melhor de tudo, trazendo o melhor resultado para o nosso cliente, ok? Vou me apresentar bem rapidamente, já explicou aqui quem sou eu, eu fui convidado, inclusive, por um trabalho em redes sociais que a gente tem desenvolvido já desde maio do ano passado, o Instagram, @rangelage, exclusivo sobre estruturas. Lá nós tratamos sobre esse assunto, e lógico, não tem como tratar do assunto, qualquer que seja de projeto, sem hoje falar de BIM no dia a dia. Então, convidar vocês a conhecer o Instagram e participar lá, interagir com a gente, e os meus contatos ficam aí, depois a gente repete aqui. Ok? O pessoal está falando que está com alguma dificuldade aqui, mas vamos lá. Meu LinkedIn, meu site e meu e-mail para vocês entrarem em contato.
meu site aqui e já vou dar de cara um presente para vocês, uma sugestão. Tem alguns cursos disponíveis online que eu tenho, mas vou dar sugestão para vocês que estão assistindo, para a gente já entrar no conteúdo efetivamente, que eu tenho um mini curso gratuito de alvenaria estrutural, e lá a gente fala de detalhamento, inclusive. Basta você ler esse QR Code que está aí no seu canto esquerdo e vai ter acesso imediato a esse mini curso. Então fica isso de presente para vocês, ok? Legal, ó. O pessoal já está comentando, o Renato aqui que está acompanhando também, já segue lá. Muito bacana. Bom, antes da gente falar, eu gosto muito, assim, como projetista, como professor de estruturas, o BIM ele nos dá um fluxo de informação muito melhor no projeto, ele nos traz, sem dúvida, uma compreensão de resultado final do projeto e do processo muito melhor, mas eu não posso começar a tratar especificamente de qualquer ferramenta que seja, de qualquer metodologia que seja, sem antes alertar para pontos importantes que nós temos passado do ponto de vista estrutural, tá? Nós temos vários exemplos clássicos e recentes de colapso de estruturas e que, sem dúvida, aí não foi problema de escolha errada de metodologia, mas de irresponsabilidade ou falta de conhecimento estrutural. Tá? Nós temos alguns exemplos que eu vou mostrar aqui bem rapidamente, embora não seja... o QR Code foi desabilitado, ó, vou passar o link para vocês, o pessoal está comentando o Ricardo aqui, tá bom, Ricardo? Fica tranquilo que eu repasso o link direto para vocês aqui, para vocês terem acesso ao curso também. Então, esse é um exemplo clássico do edifício, um edifício de 35 pavimentos, lá em Belém, no Pará, que ele colapsou principalmente por um equívoco de dimensionamento, onde não foi aplicado as cargas de vento na edificação desse porte, né? Então, não tem ferramenta de fluxo que resolva as informações de tensões, de solicitações, tem que ser aplicada de acordo com as normas vigentes brasileiras, tá? Então, esse um alerta que fica aqui, o edifício Real Class, em Belém, né? E um outro alerta que fica, essa notícia aí, que a Justiça do Pará condena o engenheiro por homicídio. Nesse caso, eu não vou entrar nas questões jurídicas, claro, mas só alertar que nós somos responsáveis por vidas, inclusive, tá? Outros exemplos clássicos aqui, como o edifício Palace 2, em 98, também erros aí grosseiros de execução. Um edifício em 2016, eu estive lá em Vitória, o pessoal de Vitória que estiver assistindo aí, manda um alô. Um lindo edifício com a região central aí dessa edificação, colapsou, são 2 níveis, aqui era uma área de lazer, né? Nós tínhamos previsto para esse dia, inclusive, uma colônia de férias com crianças, e isso colapsou mais ou menos às 4 horas da manhã, tá? Por um erro grave de execução e de dimensionamento, tá? Isso já foi refeito, agora esse ano, já foi finalizado, e esses pilares romperam por punção, mas há uma série de questões envolvidas aqui, tá? E o engenheiro também foi denunciado e viram réu nesse caso. Exemplos de autoconstrução, e a gente tem alertado muito isso, quando nós temos essa utilização inadequada, todo mundo acha que pode projetar ou executar sem ter se preparado para isso. O problema disso é que pode colocar vidas em risco, que é o caso, né? Tivemos aí pessoas que desabaram aí na comunidade do Buzema, no Rio, infelizmente, mais uma tragédia. Esse exemplo aqui da edificação aqui em Osasco, em São Paulo. Outros exemplos bem rápidos para a gente entrar no assunto, só porque isso me preocupa muito mesmo, tá? E a gente não pode, eu dou aula de softwares também, falar de uma ferramenta sem nos preocupar com isso, com esse tipo de coisa que nós temos observado todo dia. Isso é um exemplo
de um desabamento de uma contenção em Joinville. Outro exemplo de considerações inadequadas do projeto estrutural, qualquer que seja o fluxo ou qualquer que seja a modelagem, se você não entender com clareza o funcionamento e o comportamento da estrutura, pode levar a esse tipo de prejuízo, né? E erros gravíssimos nesse dimensionamento e entendimento das tensões. Só para fechar, todo mundo acompanhou, e Fortaleza também um desastre estrutural. Isso nos preocupa muito, muito, muito. Eu, como professor, como engenheiro e um apaixonado por tecnologia, apaixonado pela essa melhoria que nós temos nos projetos, tá? Mas com uma preocupação gigante em compreensão adequada das estruturas, tá? As estruturas passam por esse processo, ela é sempre essa junção, nos preocupa o que é resistência, a estabilidade, a durabilidade desse processo. Dentro disso, nós temos várias ferramentas que nos ajudam a garantir isso, não passa pela documentação, passa por esse fluxo, por essa interligação entre as disciplinas, né? Uma durabilidade, ela não é garantida, nem a estabilidade somente pela estrutura, nós precisamos de uma colaboração conjunta entre todas as disciplinas. Se eu, por exemplo, posso comprometer tanto a resistência, quanto a estabilidade, quanto a durabilidade da estrutura, se as demais disciplinas não estiverem feito essa colaboração conjunta. A gente não pode mais pensar hoje que cada um se vira, ainda tem esse pensamento, tá? Infelizmente, a arquitetura passa para a estrutura e não olha isso mais, esse fluxo de projeto viciado, né? E a estrutura passa para instalações que não volta, e um fluxo, quando ele é simplesmente um 2D que a gente está acostumado ainda, ele está sujeito a erros gravíssimos. É o que o Renato está comentando aqui, é o famoso piloto de software. Tá? Nós estamos falando aqui de vários softwares, de várias linguagens, mas sempre o nosso foco é o fluxo. Se o fluxo de projeto, se o fluxo de informação, se as informações e clareza não estiverem coerentes e adequadas, de nada adianta. Tá? Nesse processo todo, o projeto estrutural, essa tem uma foto da equipe da TQS, o projeto estrutural, ele traz uma série de desafios e a gente precisa de muito conhecimento adequado. Tá? As ferramentas sempre vão ser apenas uma ferramenta que tem que ser adequada, nós precisamos estar na frente, precisamos atualizar. Esse dia eu até postei uma foto de uma zebra, né, com um QR Code nela, dizendo se atualiza cara para outra, como se fosse ali um código de barra. Então nós precisamos, tem muita gente perdendo grandes oportunidades do mercado por não estar atualizado, por não estar dentro desse fluxo novo, tá? Mas nós precisamos nos preocupar com isso, e essa está a minha função de projetista e professor, sempre preocupado com esse fluxo, tá? Mais uma foto aqui do projeto, basicamente era assim o fluxo de projeto estrutural. Nós passávamos, ainda temos, né, fluxos importantes, e que isso a tecnologia ainda não resolve para a gente, né, e eu acho que dificilmente vai resolver. Primeiro é a concepção estrutural. A etapa da concepção estrutural, ela passa de forma muito importante, primeiro, pela escolha adequada do sistema estrutural para o seu projeto, tá? Então, se você não conhecer com clareza, por exemplo, quais são os sistemas estruturais disponíveis, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, a quando ele se aplica, não tem nenhum melhor do que o outro, tem aquele que é mais adequado para o seu cliente, para o seu empreendimento. Então, se você não conhece com clareza quais são os sistemas disponíveis, dificilmente você vai ter uma concepção estrutural. Você vai sempre partir para aquilo, olha, eu conheço concreto armado, eu trabalho com concreto armado, tá? Com alvenaria, parede de concreto, eu não trabalho com metálica, por exemplo, mas alguns projetos
a melhor solução é que eles sejam metálicas, que eles sejam pré-fabricados, que eles sejam em wood frame, steel frame. Então, eu preciso e nós precisamos conhecer com profundidade quais são as vantagens e limitações de cada um deles, tá? Para depois dessa concepção a gente partir para o fluxo de pré-dimensionamento, lançamento no software de preferência, análise estrutural, dimensionamento e essa documentação final aqui. Isso é o antigo, e dentro de tudo isso aqui a gente vai inserir o BIM do início ao fim de forma essencial, mas de qualquer forma, a documentação que vai para a obra ainda são as plantas. Lógico que nós temos algumas coisas adicionais já dentro disso, né? Nós temos vários pontos que nós estamos incluindo isso. A obra vai, por exemplo, uma realidade aumentada, a gente tem colocado no carimbo do projeto QR Codes para que ele possa inserir essa realidade dentro da sua obra, o modelo 3D, a informação chegar no fluxo de todo o conteúdo. A gente está falando apenas de grandes obras? Não, nós estamos falando de obras de pequeno porte também, tá? Por isso que eu sempre volto um pouquinho atrás, quando a gente está falando apenas de obras gigantes, e a maioria das pessoas não consegue aplicar isso no dia a dia. A gente tem que aplicar isso cada dia mais. Nós evoluímos do ponto de vista de análise de forma essencial, né? Nós passamos por vários processos de dimensionamento, método das forças, método de deslocamento, processo de cross, muitas universidades ainda têm, métodos como método de Cremona, ferramentas de cálculo, olha como era, né? Como evoluímos, como crescemos. Alguns processos ainda que são muito, muito importantes, como o método dos elementos finitos para dimensionamento, formulações matriciais, e dentro de métodos dos elementos finitos nós temos uma série de softwares, e aqui, né, quase impossível a gente trabalhar com modelagens numéricas de métodos elementos finitos manual, né? É possível, mas assim, esse fluxo fica muito complicado, e eu utilizo pessoalmente nas pesquisas, né, no mestrado, inclusive, nos artigos, em todo esse caminho aí, tá? Passamos por toda essa evolução, nós ainda estamos evoluindo. Alguns talvez tenham visto ainda esses cartões perfurados de 1970, e daí a gente passa por essa evolução mesmo do projeto, e as pessoas às vezes demoram a perceber isso, né? E se você demorar a perceber isso, você pode ficar para trás. E é um dos grandes importantes desse tipo de evento, é manter você atualizado do que está acontecendo para aprender um pouquinho mais. A gente vê aí, por exemplo, tem vários colegas que começaram a projetar no Nanquim, né? Ali no desenhista de prancheta mesmo, e ainda, eu até acredito, é uma arte, assim, é uma coisa muito bonita de ver, mas do ponto de vista de produtividade de fluxo, né? Imagina se chegasse no final, a gente tem aí os nossos projetos, chegar com o projeto executivo e o cliente resolver, por algum motivo, alterar a arquitetura, menor que seja, para fazer esse fluxo voltar. Era uma coisa, imagino eu, não trabalhei com o Nanquim, mas realmente, se alguém tiver trabalhado, manda aqui no chat, eu estou acompanhando, tá? Eu quero que vocês participem aqui comigo. E em 2000, esse cargo de desenho de prancheta foi praticamente extinto, né? Não se existia mais já na era aí do CAD. Falando do CAD, isso ainda é realidade, né, em muitos escritórios, e é isso que a gente está evoluindo para sair daí. Olha como são e como eram esses desenhos. O desenho em CAD, uma complexidade para compatibilização, para entendimento com clareza aí do que está querendo se dizer, né, nesse processo, quais são os passos aí. A leitura de tudo isso é muito complicada. Imagina, para cada vista, olha, eu quero fazer um corte aqui nessa região, uma aqui, para entender como é essa rampa. Eu já vi erros gravíssimos de execução por não conhecer com clareza, não entender com clareza o que estava acontecendo naquele ponto, aquela viga semi-invertida, aquela escada apoia onde, e cada corte que vai fazer isso completamente manual, mudou a arquitetura, muda manualmente os cortes, e isso é a realidade ainda de
grande parte dos projetos, tá? O pessoal tá lembrando aqui que os cartões perfurados eram linguagem Fortran. Ok? Então, imagina o quanto de trabalho isso traz. O Roberto comentando que trabalhou na época do Prancheta, mas não tem saudade. Realmente, eu acho que era uma complexidade muito grande. Os cartões perfurados, imagina você errar um furo desse, né? Mas é um processo, a gente evoluiu disso. Se a gente mostrasse esses desenhos em CAD aqui em 2000, né, era uma grande evolução, tivesse fazer isso tudo isso na mão, mas ainda é um fluxo que não cabe hoje no dia a dia, né? Então, o que mudou do CAD para o BIM? Primeiro, uma série de coisas, vou citar algumas, né? Uma ênfase na modelagem 3D de todas as disciplinas. Lembrando que o BIM não é 3D, não é só 3D, o I do BIM é o essencial, a informação aí, mas as pessoas começaram a pensar mais assim, inclusive os softwares estão evoluindo para que as modelagens sejam cada dia mais simples, que o fluxo seja cada dia mais simples e que o grande ponto esteja nas análises, né? Que o entendimento do engenheiro está montando isso com clareza e analisando. Os objetos modelados contêm informação física e funcional. A verificação de interferência é automatizada, a gente consegue fazer aqui os crashes com muita simplicidade. Os documentos com corte são coerentes, não tem aquela que mudou um ponto na planta, esquece de atualizar o corte, né? Pessoal, lembrando aqui das pranchetas, bem legal. Admiro muito, tá, o trabalho, eu acho bonito, assim, mas hoje em dia não se cabe mais. O contratante pode simular e obter quantitativos independentemente. Então, essa questão da informação, no caso do projeto estrutural, principalmente, dos quantitativos ali, durante o processo e com o maior grau de precisão possível, isso ajuda muito em todo esse caminho. Tá? Só uma foto do pessoal da TQS, as dificuldades de implantação do BIM, tá? Do BIM do CAD, o único paradigma no começo do CAD é só transferir os desenhos, padronizar em DXF, em DWG, e há uma grande ainda difusão do ensino CAD nas universidades, né? Isso está mudando. Eu participo, a gente está dentro das universidades, percebe que algumas universidades, por exemplo, já estão ensinando direto algum software de modelagem com o fluxo BIM, tá? Seja o Revit, ArchiCAD, enfim, são os principais aí, mas isso já está sendo implantado. No BIM, há uma dificuldade de implantação maior ainda, né? Modelagem 3D, às vezes isso, né, mais difícil o pessoal entender no começo, ainda não foi difundido suficientemente nas universidades, né? Viabilidade, arquitetura, formato TFC complexidade. Aqui, inclusive, adicionaria máquinas, computadores com capacidade suficiente para que esse fluxo aconteça de maneira rápida, né? E isso tem acontecido no escritório, todos. Agora o cliente liga no escritório, Rangel, eu quero meu projeto em BIM, né? Você trabalha com fluxo BIM, você está já dentro desse meio. Alguns clientes que ligam, se você disser não estou, você está fora do processo, ele nem orça com você. Então, e o que fazer? Primeiro, o modelo para desenvolver o projeto estrutural é diferente do modelo físico da estrutura. A entrega do projeto executivo em planta 2D ainda é necessária, né? Isso em grande parte, e a entrega do modelo físico BIM da estrutura. É lógico que se você tiver um software de modelagem, análise e detalhamento que faça esse processo, tudo isso fica muito, muito mais simples, né? Basta você entender esse processo. Então, se você está começando isso, algumas dicas aí, o engenheiro de estrutura deve começar com, primeiro, um software de estrutura com interoperabilidade BIM, né? Seja um IFC, a gente sempre está falando do OpenBIM, o software é um detalhe nesse processo, tá? Mas escolha um software que te atenda, que tenha as informações de maneira clara, e as ferramentas de dimensionamento, detalhamento e desenho integrado, ou seja, estou falando do ponto de vista de estruturas, né? Nós temos, principalmente fora, mais projetos, softwares que fazem análise e software que fazem detalhamento.
Aqui no Brasil a gente tem bons softwares que é possível fazer todo esse processo em um único lugar, né? O Guedes, eu não vou esquecer do BIM, não, do link não, tá? No final eu passo aqui para vocês, fiquem tranquilos. O link do mini curso gratuito de alvenaria estrutural. Então, aqui, um comparativo de produção média de projeto BIM-CAD, a gente percebe que, lógico, no começo nós temos, não sei se está aí, a imagem azul, o BIM no começo dá um trabalho muito maior de fluxo, e mais um determinado ponto de inflexão aí, para executivo principalmente, nós temos um volume muito menor com o trabalho BIM e um muito maior no CAD, tá? Essa inflexão. Essa foto vai aí para o João Skock, tá? Ele acabou de mandar no meu grupo, eu tenho um curso Master em Concreto Armado, e lá ele mandou essa foto quase agora no nosso grupo, então fica aí para o João. Isso é uma compatibilização de um projeto de alvenaria estrutural com as instalações. É um projeto essencial que se entenda com clareza aí como funcionam as instalações dentro do projeto, principalmente que eu não posso ter as tubulações dentro do bloco, né? Então, tá aí essa compatibilização. Esse ele utilizou o TQS, tá? O João. E algumas coisas que eu nem vou me alongar muito nisso, né? Que a gente tem visto algumas coisas que é falta de bom senso total e que o BIM, sem dúvida, nos ajuda nesse processo. Erros, aqui está uma foto meio assim absurda, né? Mas são erros que eu já vi acontecer em obras aqui em Campinas, por exemplo, eu estou em Campinas, né? De rampas após finalização de edifício de alto padrão, após finalização da obra, descobrir que o raio de curvatura da rampa era insuficiente, o carro, se fosse passar um caminhonete, ficaria pendurada, por exemplo. Mas só se descobriu depois e vendeu vagas lá embaixo, tá? Então, erros absurdos que a gente visualiza, erros que na estrutura são muito importantes. Eu até perguntei hoje para um parceiro, o Bruno Chacon, lá de Manaus, qual é a principal dificuldade deles. Eles são BIM managers com o projeto estrutural, são essas compatibilizações das instalações com o projeto estrutural, né? Isso é um absurdo e compromete a estrutura, mas é uma dificuldade mesmo, tá? Assim como pontos que a gente se preocupa pouco, que seria o embotimento de conduítes dentro da laje, então a gente precisa se preocupar com isso, isso compromete também essa segurança aí, tá? Isso, erros de obra, né? Passam por isso, e erros que o fluxo não vai nos ajudar a resolver. Bom, o projeto estrutural, ele, o nosso todo dia é simular a realidade no modelo numérico, né? Então a gente precisa escolher adequadamente o modelo, se é um pórtico espacial com grelha equivalente. Nós temos vários aí disponíveis já. Os softwares têm evoluído muito nisso. E o importante é que ele simule o mais real possível, o mais fiel possível, o que é a nossa realidade lá na obra, né? Aqui eu vou até mostrar um fluxo para vocês, vou abrir já desse fluxo. Eu vou utilizar o TQS como exemplo, que é o que eu utilizo no escritório, né? Tem vários outros disponíveis no mercado, então vamos só comentar, mas esse fluxo que vai de modelo base, vou fazer isso aqui com vocês, passa por um modelo final do Revit, tudo isso compatibilizado. Isso é o fluxo real no escritório. Algumas imagens de alguns projetos, aí já é mais um 3D, só para a gente visualizar um pouco. Eu não quero demorar muito na palestra, eu quero ter mais tempo para conversar com vocês, tá? A Bárbara comentou, vou até voltar na foto aqui, ó, dessa quantidade de conduítes que passam na laje, né? O problema aqui, por exemplo, é que vai passar o conduíte do eletroduto, vai também passar um PEX e eles se encontram aqui, ó. Às vezes a gente tem 10 centímetros de laje, e só o PEX e o conduíte comem metade disso, lembrando que dos 10, 2,5, 5 centímetros, 2,5 em cima e embaixo já são cobrimentos, então impossível que a gente não tenha mais manifestações patológicas por esse erro, né? Então a gente passa por todo esse processo, por essa visualização. Aqui eu vou mostrar algumas fotos que o pessoal da Chacon me enviou. Chacon, uma empresa que trabalha com a gente fazendo essa compatibilização dos projetos.
e exemplos de como um modelo, o ideal é que esses modelos sejam desde o início. Às vezes tem gente com um anti-BIM, eu diria, né, que contratando essa compatibilização lá no final, que é só para modelar mesmo, então perde uma grande possibilidade de melhorar o seu projeto. Nesse projeto ele comentou que são 2 torres de 14 pavimentos, tem ele aqui inclusive, e que o pessoal tá falando, eu vou comentar assim, tá? Vou mostrar aqui, viu, Fred, desse fluxo do TQS pro Revit. E que o próxima torre teve grandes melhorias, foi aplicado, porque havia muitas vigas interferindo com projetos de instalações, e mudou-se inclusive o sistema estrutural para uma laje plana protendida, para melhorar, porque isso era muito grande, as interferências, e melhorou o produto de forma importante. Toda essa ligação aí, tá? Olha como a gente faz essa visualização. Eu vou mostrar um pouquinho de realidade aumentada e vou mostrar o fluxo de TQS vezes Revit, tá? Eu imagino, embora isso está cada dia mais implantado no fluxo em si do BIM, esse aplicativo é o Alguien, tá? Tá aqui, ó. Tem até um outro QR Code aí do Alguien. O Alguien é um aplicativo nacional desenvolvido pela equipe do Juan, ali do Rio Grande do Sul, pessoal da Pauluzi, tá? Que eu tenho utilizado bastante. Se você não viu ainda, é um aplicativo gratuito para iOS e para Android, só um trecho pequeno. A gente consegue hoje já visualizar isso em escala 1:1 no seu terreno, né? Isso realmente traz uma clareza de informação importante nos projetos. Eu consigo passear aí dentro mesmo do projeto. Vou colocar aqui do lado um outro, uma brincadeira que fiz aqui no escritório, inclusive, a gente modelou aqui uma Hilux, recebi esse modelo, né? O pessoal da Alguien, para verificar se ele cabe na vaga, mas só para mostrar uma das possibilidades que se tem aí. Aqui do lado nós temos o nosso modelo, ó, eu consigo fazer cortes, né? E aqui na Hilux eu consigo entrar nela, por exemplo. Então são várias possibilidades da realidade aumentada, melhorando a clareza nas informações. Eu acho que é um dos grandes pontos. Vou passar mais um aqui. Esses 2 vídeos não são meus, tá? São lá do próprio Instagram do Alguien, de parceiros deles. Tem aqui a possibilidade de colocar a decoração aí no ambiente existente. Então a realidade aumentada, ela insere um elemento ali dentro do elemento físico. E aqui do lado, outra coisa sensacional do pessoal do Engenha BIM, que a modelagem na realidade 1:1 ali do modelo, inclusive com as instalações inclusas, ou seja, olha, assim que vai fica bem mais difícil errar, né? A gente tem só esses 2 exemplos para não delongar muito também, tá bom? Eu vou mostrar, aqui tá o Alguien, tá? Depois a gente volta aqui. Vou mostrar o fluxo BIM, até que o Fred está pedindo, vou mostrar aqui assim, ó. Eu vou abrir um arquivo no Revit. Antes, vou mostrar um negócio legal também. O pessoal me enviou. Cadê onde ele está? Aqui. Que é o Enscape, né? Aqui no Enscape, olha que legal essa possibilidade, esse plugin, né, que exportar direto do Revit, a gente passear efetivamente dentro da construção. Opa! E da gente poder verificar, inclusive, instalações aqui, né? Não sei se o pessoal falou disso durante aí as apresentações, não consegui assistir todas ainda, mas da gente ter esse entendimento com clareza. Essa é uma residência que nós projetamos ali em Manaus, da construtora Capital, modelado e analisado aí pelo pessoal da Chacon. Vendo, ó, as instalações estão externas, hidráulica, já que na alvenaria a gente tem que trabalhar com esse processo, né? Todo isso é um executável enviado para o cliente. Se a gente mostrar aqui num projeto maior também, né? Nós temos aqui um edifício de 14 pavimentos, que é aquilo que vocês viram as fotos, e nós conseguimos efetivamente passear aqui dentro desse edifício.
fechar aqui. Vai abrir de novo. Agora eu vou focar, mas é muito legal essa possibilidade, e isso pode ser aplicado, inclusive, com um óculos de realidade aumentada, tá? Ah, o pessoal do Alguém, muito bom. Já está participando. O Alguém está sendo um parceiraço em todos os projetos nossos aí. Bom, mostrar aqui como seria esse fluxo. Olha, aqui tem um modelo. Esse edifício, um exemplo, é um edifício que nós estamos utilizando no meu curso Master em Concreto Armado utilizando TQS. Está modelado aqui no Revit com todos os níveis. E o processo é simples. Vou mostrar aqui no site da TQS especificamente. Nós temos um plugin gratuito que você instala de Revit, SketchUp, enfim, Tecla. Instalou esse plugin gratuito, baixou, você vai ter dentro do seu Revit agora um ícone aqui de TQS. Feito isso, tranquilo, você vem aqui no modelo. Eu sei que vocês vão ter uma apresentação exclusiva do pessoal da TQS, tá? Então não é o foco, é só mostrar aqui como eu trabalho, né? Como a gente está inserindo isso. Eu exporto o arquivo RTQ e escolho o que eu quero exportar. Por exemplo, se eu tenho tubos, as paredes, enfim, aqui a gente não tem tubo modelado. Os elementos estruturais, se tiver modelado, as vigas, os pilares, enfim, dentro do Revit. Aqui eu vou exportar a referência externa e as paredes, porque ele vai ler as cargas das paredes, né? Então, isso é bem simples, a gente clica em exportar aqui, tá? E eu vou exportar isso simples aqui, eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Colocar um edifício de 5 pavimentos. Bom, com isso exportado, vamos esse edifício de 5 pavimentos, por exemplo, tá? Bom, isso é bem rápido. Enquanto eu exporto, eu vou abrir aqui o TQS. Legal. Muito bom o Enscape, né? Muito legal essa ideia. Tá exportando aqui. Estou abrindo o TQS aqui também. Exportou, isso fica bem fácil, porque lá dentro do TQS, eu com um único clique, eu não preciso nem criar o edifício primeiro. Eu vou importar simplesmente esse edifício direto, tá? E o próprio TQS, ele lê os níveis e lê a planta, tá? A mesma ideia, tá? Sim, é possível exportar o arquivo de forma, ô Bárbara, TQRA, mas ainda mesmo isso realmente é uma coisa que tá se melhorando. Os modelos de alvenaria estrutural ficam muito pesados, porque são muitos polígonos, tá? Para um edifício mais alto, isso tem sido mais complicado, a gente exporta aí essa utilização de um pavimento, por exemplo. Tá, o Thomas está perguntando se no Brasil é usual desenhar detalhadas armaduras no 3D. Aqui no TQS eu tenho isso automaticamente, né? E você, se precisar de uma precisão ainda maior desse processo, você pode fazê-lo aí no Tecla, por exemplo, né? Que é uma boa ferramenta de detalhamento com maior precisão ainda, mas o TQS em si tem melhorado também muito essa ideia. Bom, aqui com isso feito, vou ver que o meu Revit vai travar só para ajudar, não é possível, vai fazer igual o CAD. Aqui com ele feito, basta eu vir aqui na aba de interface BIM, tá vendo? Tem várias coisas bem legais aqui. Exportar um STL, que é um arquivo de impressora 3D. Tem realidade aumentada aqui do Alguien, ó. Estou com o meu edifício já feito, né? Com um único clique ele vai direto para o aplicativo do Alguien e por nuvem, tá? E aqui o Revit, né, ou qualquer outro, eu posso importar o meu modelo, tá? Era exportado daqui. Vou ver se o meu já foi exportado. Ó, deixa eu abrir aqui. Na área de trabalho, o 5 PAV. Ele está exportando ainda. Se o Revit tiver exportado, eu tenho isso, já tinha feito aqui.
Vou só importar aqui de novo, ó. Então fica tranquilo que eu já tinha ele aqui. É só porque o Revit resolveu travar nessa máquina hoje na palestra. Bom, vem aqui em importar, sincronizar, né? Vou escolher aqui o meu edifício. Ele está aqui o modelo RTQ do TQS. Quando eu clicar em abrir, ele diz que o edifício não existe. Se eu quero criar, eu digo que sim, eu quero criar esse edifício. Ele já leu os níveis que estão lá no Revit, tá? Vou dar um OK. E pronto, ele vai criar já automaticamente o meu modelo e ele já vai direto lá para meu modelador estrutural, tá? Aqui dentro do modelador estrutural, ele vai, se eu escolher exportar as referências externas, elas já estarão aqui. É. O Daniel, é isso mesmo, viu? Eu uso um MacBook Pro, mas a palestra de hoje eu estou dando num outro computador. No MacBook não me falta, nesse faltou. Tem razão. Então tá aqui já a referência externa, tá vendo? O modelo aqui. Se eu pedir para visualizar o meu modelo 3D, ele já vai abrir com arquitetura, tá? Eu não fiz nada, não modelei estrutura nenhuma ainda, tá tudo que tá lá dentro mesmo, né? E quando eu for inserindo aqui dentro os meus processos, quando eu for inserindo aqui, ó, o modelo, quando eu for inserir os meus elementos estruturais, ele já vai mostrando para mim. Tá aqui, ó, por exemplo, tá? Tá o meu modelo de 3D. Vou fechar. Se eu inserir aqui um pilar, por exemplo, posso vir, criar um pilar aqui. É porque lá não foi feito estrutura, você não poderia ter lido aqueles elementos também, tá? Vou fazer um 19 por 40, assim, só de exemplo, tá? Posso clicar aqui em inserir. Com isso inserido aqui, pedir para ver o meu modelo 3D de novo, eu já vou enxergando a minha estrutura lá dentro da minha arquitetura, né? Os dois elementos juntos aqui. E dá para fazer tudo aqui dentro. A gente tem ferramentas, eu vou mostrar já para vocês, de importar as cargas, por exemplo, lá da arquitetura. Basta informar o valor de carregamento dessas paredes, tá? E aqui, ó, eu deixei esse pilar até subindo até o último nível para a gente enxergar ele aqui, né? Os níveis dele aqui, esse pilar que a gente lançou, assim como todos os elementos. Então, daqui para frente, esse pilar não vai até lá, tranquilo. Eu venho no meu modelo e digo que ele morre em determinado nível e assim segue a vida, né? Isso já quem trabalha no TQS conhece. Esse fluxo é simples e aqui eu tenho, por exemplo, ó, as instalações. Eu posso importar paredes, né? Então eu digo, ele vai ler aqui quais são as paredes. Por exemplo, eu vou importar aqui todas elas, vou dar um OK, e ele já lê de acordo com o que está lá e lança os carregamentos aqui das paredes. Se eu tivesse o arquivo com instalações, eu poderia importar, e ele detecta essa tubulação e faz o furo na viga e dimensiona para isso, tá? Então esse fluxo nos ajuda muito a menor possibilidade de erros, de falhas. Aqui foi outro edifício que eu importei, aquele exemplo de 14 pavimentos, e ele já cria automaticamente aqui dentro do nosso modelo, tá? E é isso, pessoal. Eu não queria delongar mais, falei mais do que devia. O pessoal está falando, o Fred, que já utilizando esse plugin da TQS, ou se dá para fazer mais algum refinamento, né? Sem dúvida, a ideia é que esses refinamentos sejam feitos durante esse processo. E isso é um fluxo, né? Por isso que hoje a gente tem essas duas pernas, eu diria assim, de vai e volta desse processo. Bom, ó, lá na frente, quem me perguntou, antes que eu esqueça, tem um QR Code, mas tem um link aqui, ó, tá? Se o QR Code não está funcionando mais, é bit.ly/presente Rangel, tá? E vocês terão acesso aí ao nosso ao presente para vocês, que é um mini curso gratuito de alvenaria estrutural.
Tenta no link também, não? O link mesmo? Tá, então, ó, vou fazer mais fácil, tá? Vou abrir aqui, ó. Se você for mais prático, se você for no meu site, angelage.com.br, vem aqui no meu site e tem aqui, ó, só clicar aqui, beleza? angelage.com.br, clica em mini treinamento gratuito e pronto, vocês já vão ser direcionados para uma plataforma segura aí para vocês terem acesso gratuitamente a esse mini treinamento sem pegadinha, sem transtorno nenhum. Vai lá e faz e aprende 3 aulas essenciais sobre o OVNI. Bom, Renato, com você. Então tá, pessoal, voltamos aqui. Obrigado, Rangel. Se quiser desativar o teu compartilhamento para a gente ir para a parte das perguntas aqui. Acho que saíram novas perguntas aqui que eu não consegui anotar. Tenho algumas anotadas já. O Fred e a Bárbara aqui mandaram suas perguntas. Tu quer responder essas primeiro ou tu tá com o chat aberto aí? Acho que tá no mudo agora. Rangel? Rangel? Acho que ele não tá me ouvindo. Rangel? Desculpa. Voltou. Agora Voltei. sim. Tá. Se quiser responder esses que Respondendo fizeram agora. A Kátia perguntou se eu já tenho recebido arquitetura em estudo preliminar já feito. Quando a consultora já incorporou o processo de verdade, tá, com o gerenciamento de BIM bem redondinho, sim. Então, algumas, inclusive, mandam, por exemplo, quando é um edifício em parede de concreto modelado em loco, basicamente é um maciço de concreto. Então já vem com esse elemento modelado e eu pulo essa etapa, não tem que modelar 2 vezes a mesma coisa, né? Então eu vou estar focado em outras coisas no projeto estrutural. Mas não é sempre. Perfeito. Então, vou passar para as perguntas que eu tenho aqui. Pode ser? A primeira era exatamente a do link, mas tu já passou. Eu também mandei no chat para vocês, pessoal. Se vocês quiserem acessar, é só rangelage.com.br. Ele mostrou o link bem lá embaixo, tem o curso de alvenaria estrutural. A segunda pergunta é uma pergunta que já tinha sido feita na palestra do Lino. Mas como tu abordou o tema, eu busquei ela e eu acho que é bem relevante para essa palestra. Sobre a situação atual da engenharia estrutural e a responsabilidade técnica. O que tu acha desse aumento na aparição de tragédias na mídia? E eu vejo que geralmente tu posta no teu Instagram, infelizmente, muitas ocasiões, aparecendo em vários lugares do Brasil. Mas ele comenta aqui, acha que há alguma mudança na cultura ou na postura dos engenheiros, ou acredita que está mais voltado ao fato das câmeras estarem em todos os lugares agora e a força que, por vezes, o sensacionalismo traz às notícias? Bom, eu acho que um pouquinho das duas coisas, tá? Eu acho que realmente as informações estão mais rápidas, né? E a gente consegue captar mais informações com mais clareza. E isso, de certa forma, é bom, né? Por exemplo, infelizmente, a tragédia em Fortaleza. Na mesma semana que aconteceu, ela aconteceu no dia que estava iniciando o Ibracon e, infelizmente, por coincidência, o tema principal do Congresso Brasileiro de Concreto em Fortaleza, que iniciava aquele dia, tratava de durabilidade das estruturas. Então, naquela semana, choveu ligações no escritório de condôminos, de pessoas que resolveram olhar melhor para a questão de manutenção, se preocuparam de verdade. Então, houve um alerta e uma melhora na conscientização. O único problema é que, às vezes, é provisório, né? Só naquele momento assim, do que aconteceu, depois o pessoal se esquece, segue a vida. E a gente até brinca que o engenheiro de estrutura é o mais invisível de todos os projetistas, né? E às vezes nem no momento da tragédia o pessoal lembra da gente. E nós, às vezes até é uma culpa nossa, né? Como calculista, de se isentar, de aparecer, no bom sentido, dar informações
com a especialidade que temos, né? Quando acontece um acidente nós precisamos buscar. Agora, há sim uma irresponsabilidade, eu diria, das pessoas. Se tem muita gente tentando brincar de engenheiro, por exemplo, até se tem um exemplo assim, imagina que se o seu pet, se o seu gatinho lá tem um problema de saúde e precisa passar por uma cirurgia, você se aventura a abrir, eu vou abrir aqui um pouquinho, é caro um veterinário, então eu vou fazer o mesmo. Ninguém faz isso, tem uma consciência de que aquilo é o caso grave. Mas de engenharia o pessoal às vezes gosta de brincar e quando isso acontece, pessoas morrem. Mas junta-se a isso, talvez até períodos de mercado, de crises, engenheiros que não se prepararam, porque assim, nossa formação é muito ampla, né? Não se prepararam para projetar estruturas daquele porte ou executar coisas daquele porte, e se aventuram ou por questão de mercado ou por falta de consciência mesmo, e aumenta esse risco, né? Então, a gente tem que alertar para as duas coisas, tanto para a sociedade começar a preocupar mais com a qualidade do que está construindo. Com o passar dos anos, eu imagino, né, pela visualização que a gente tem de mercado, que a autoconstrução tem crescido muito e as pessoas querendo economizar onde não se deve economizar, em materiais, enfim. Então, eu vejo isso de forma preocupante mesmo. Mas ao invés de a gente ficar, poxa, isso é lamentável, e não, nós estamos aí dando a cara no mercado para tentar conscientizar as pessoas disso. Entendi, legal, bem bom ponto de vista, e essa questão, infelizmente, é bem verdade, essa parte do que muitas vezes precisa da tragédia para dar aquele sinal no pessoal de não, realmente a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, e infelizmente também as coisas às vezes são passageiras. Então vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta sobre sistemas construtivos. Sobre os sistemas construtivos da alvenaria estrutural e paredes de concreto. Acreditas que as paredes de concreto irão substituir a alvenaria estrutural com a redução do preço das formas com o tempo? Bom, não. Eu acho que cada sistema tem o seu espaço específico. Eu trabalho com os 3, tá? De concreto. O concreto armado convencional. O concreto armado, se você for pensar assim, já era para ter sido deixado de utilizar há muito tempo, né? A alvenaria estrutural tem muitas vantagens para grande parte das edificações nossas. E parede de concreto é uma evolução, sim, tecnológica, mas ela é muito cara ainda. Eu digo até que o empreendimento tem caras, né? Por exemplo, a gente está fazendo edifício de 30, 35 pavimentos no escritório. Não dá para fazer com alvenaria. Ela precisa ser em concreto armado. A alvenaria estrutural a gente tem feito ali uns 24 pavimentos, 23, que já é uma ousadia, mas é possível tecnicamente e economicamente viável. Agora, quando eu tenho muitas repetições da mesma forma, porque um dos calcanhares de Aquiles ali na parede de concreto ainda é o custo da forma, né? A forma tem um investimento inicial alto. Lógico que há soluções para isso, o pessoal já está procurando alugar formas, por exemplo, para melhorar esse custo, tá? Mas eu acho que ela ainda tem as suas limitações culturais, tá? Assim como a alvenaria ainda tem em alguns lugares, e tem a sua limitação de número de repetições. Ainda também é possível fazer edifícios altos em parede de concreto, às vezes até mais altos do que a alvenaria estrutural, mas ainda se aplica muito a edifício ali de pequeno e médio porte. Então eu não vejo como substituto, eu vejo como cada um com o seu espaço bem delimitado. Mas é bom a gente ficar de olho. Entendi, eu também trabalho bastante com parede de concreto e eu vejo esse crescimento, é notável mesmo o crescimento, mas como tu comentou, o preço da forma ainda inviabiliza muitos empreendimentos. Passando para a próxima pergunta, então, deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo, sim, tudo ok. Com o BIM, a modelagem já em 3 dimensões está virando usual. Você acha que os softwares de análise, dimensionamento e detalhamento irão migrar para um ambiente mais focado em 3 dimensões? Tanto na parte de modelagem, mas principalmente na parte de detalhamento. E ainda, tem como usar detalhamentos 3D em pranchas geradas no TQS? Bom, sim. Primeiro, eu inclusive eu fiz uma maratona em concreto armado
e entrevistei o Armando da TQS. Vai estar o Adriano aqui também para falar um pouquinho mais do TQS especificamente, tá? Vou falar do que eu conheço mais próximo, e eu sei que todos eles têm evoluído bastante nisso. TQS versão 22, por exemplo, que é a versão que vai ser lançada no ano que vem, a modelagem vai ser completamente 3D, tá? Assim como a gente já tem nos softwares SketchUp, Revit, enfim. Então, a experiência de modelagem vai ser cada vez mais fluxo BIM. E é bom você que está assistindo não conhece esse processo ainda, se atualize, senão você vai ficar perdido no meio de tudo isso. Mas sim, os projetos de detalhamento e os detalhamentos serão cada vez mais 3D, sim. Há limitações, o pessoal tem trabalhado nisso. Às vezes o modelo com detalhamento da armadura ainda é muito pesado, mas vocês têm, por exemplo, o Dionísio aí que disponibilizou o detalhamento das armaduras que saíram do TQS, né? Então, pensar ainda, e tem se melhorado muito a precisão da posição dessa armadura no desenho, que ainda, na grande maioria, ela é visual, ela é para você enxergar, e isso já é muito importante. Tem gente que obra que não sabe o que é um grampo, e você coloca aquele desenho na prancha ali em 2D, cara, que negócio é esse? E ali na visualização 3D, na planta isso tem melhorado muito. Agora, eu acho que a documentação sempre tem que ser complementada, e nesse sentido, o pessoal do Alguém que está assistindo a gente, cara, o negócio sensacional, e a gente vai ter, né, com pouco tempo aí, esses layers de armadura, por exemplo, na realidade aumentada, por exemplo. Sim, entendi. Essa versão 22 eu tive contato com ela. Essa parte da modelagem 3D tá incrível mesmo. Ela até lembra um pouquinho desses softwares de modelagem de autoria, como ArchiCAD, Revit. Tá muito legal mesmo. E também a gente espera que venha, então, com essa exportação de armaduras. O Fred até perguntou como foi possível, e o Dionísio já complementou embaixo que está em fase beta. E a gente espera, então, que no próximo já saia com essa funcionalidade mesmo. Passando para a próxima pergunta, então, qual o fluxo Revit TQS que você... esse aqui talvez tu já tenha tocado no assunto, mas eu vou ler completo para ver se ainda cabe a pergunta. Qual o fluxo Revit versus TQS que você recomenda? Concepção em Revit e posterior exportação para o TQS, ou vice-versa? E o detalhamento deve ser feito padrão 2D do TQS, ou para o fluxo BIM faria mais sentido exportar para o Revit e detalhar lá? E outra pergunta, não sei se tu chegou a responder na anterior, já dá para usar detalhamentos 3D no próprio TQS? Bom, vamos lá. Principalmente toda essa visualização de 3D eu vejo muito melhorado na versão 22, que vai ser lançada no ano que vem, tá? Hoje a gente detalha no TQS, a gente visualiza em 3D, eu tô falando aqui no escritório, tá? Não vou responder pela TQS, talvez o pessoal da TQS seja melhor para responder isso. Mas aqui nós fazemos o detalhamento todo 2D e a visualização das armaduras são 3D ainda. Em relação ao fluxo, eu, pessoalmente, ainda gosto disso. A gente vem com a primeira modelagem, igual eu fiz aqui, do Revit de arquitetura, eu faço essa inserção da estrutura e devolvo exportado para a arquitetura já com possíveis ajustes, né? Então, é esse caminho que a gente tem feito de fluxo no escritório. Não sei se é o melhor ainda, e a gente está aprendendo todo dia, né? Sim, entendi. E tem mais um... O Fred comentou uma coisa que tem muito a ver, e é uma pergunta bem curtinha. Ele perguntou, é melhor devolver em IFC ou TQR? Então, eu prefiro devolver o TQR. Por quê? O IFC ainda é uma modelagem, é uma linguagem meio pobre, né? Na minha visão, ela é mais simplificada, é essa a ideia, né? Ela é mais... E quando eu exporto o TQR, eu já vou com já uma linguagem mais nativa do Revit. E se for Revit, quando são aqueles softwares que já estão disponíveis ali dentro, né? Por isso que eu tenho plugins para eles, senão nem precisaria ter, né? Poderia ser direto IFC, a informação vai mais completa, né? Então eu prefiro só trabalhar com IFC quando o cliente está trabalhando com uma ferramenta diferente dessas que eu tenho disponível ali dentro do TQS mesmo, que são hoje, eu vou até abrir aqui, ó, o Tecla, o Revit e o SketchUp.
Sim, o fluxo eu também acredito que a extensão nativa, até porque já está preparada para o Revit, seja até um pouco mais confiável. Não sei como o TQS está lidando com o FC atualmente. Próxima pergunta, então. Sexta pergunta. Em obra, está cada vez mais difundido e claro o uso das realidades na engenharia. Acho que ele quer dizer aqui realidade virtual e aumentada. Quais os principais usos para uma realidade virtual e aumentada para um escritório de projetos? Seria só a venda? Quais os principais o quê? Desculpa, eu não ouvi a pergunta final. Quais os principais? Ó, o pessoal da aula que está assistindo aí, eu sei que tem vários spoilers de várias novidades chegando. O pessoal está preparando coisas realmente legais. Eu não posso contar nada, senão ele vai me bater. Mas assim, hoje, né, o principal ganho que eu vejo do que já está disponível, tem diversas, visualização mesmo, é entendimento com clareza do que vai ser executado. E isso já é um ganho gigantesco, né? Se a gente, às vezes no projeto tem viga com níveis diferentes, viga invertida, o cara olha aquilo, fica uma semana para entender. Quando você joga aquilo em realidade aumentada dentro da obra, só para diferenciar, o pessoal não confundir, a realidade virtual, você precisa do óculos. Então, ele te transporta para um novo meio. A realidade aumentada insere aquele elemento 3D no seu terreno, que eu acho que isso faz muito mais sentido para nós no escritório. Então, hoje, o maior ganho ainda é esse de poder inserir como vai ser executado lá dentro. Agora, tem várias coisas que o pessoal está trazendo aí, como pequenos filminhos de como vai se executar algo, sabe? Como que eu espero que se execute determinado processo? Como que eu espero? Então, poderia ter uma sequência de execução, por exemplo. Será que a gente não poderia ter uma sequência de execução na realidade aumentada? Enfim, fica a pergunta. Pessoal aí do alguém, se tiver no chat quiser dar spoiler, a gente está aberto aos spoilers. E realmente faz sentido. Tem bastante gente que já usa, o pessoal bota QR Code na própria prancha para documentos de como executar aquela prancha e tal. E eu acho que um aplicativo assim viria muito bem nesses casos. O pessoal já está te xingando, o Angel, que está falando demais aí. A Bárbara comentou aqui. Cheguei um pouco atrasada. Consigo importar o IFC direto para o TQS? Consegue. Parei, não vou falar mais nada. É só para o pessoal ficar curioso aí, Juan. Não se preocupe, não falo mais nada. Conta aí. Mas sim, é possível exportar direto o UFC do TQS com um único clique e com o que você quiser que tenha no UFC. É possível exportar para impressora 3D direto. Tá? Olha o alguém comentando aí, ó, vai ter 7 funções novas. 12 de fevereiro. Pô, tá chegando, então vamos ficar de olho. E, talvez a gente até faça então uma semana bem experts focado nas realidades. A gente chama o pessoal do app para falar alguma coisa aqui. Ok, próxima pergunta, a penúltima pergunta antes daquelas padrões, é da Kátia. Uma vez modelado no TQS, você manda para o Revit. Tendo alterações, você acerta no TQS e exporta novamente? Qual seria o fluxo ideal do ponto de vista de revisões que acontecem? Então, sim, se eu sempre mudo direto no TQS, essa informação pode ser ajustada no Revit, já vir com o elemento estrutural já corrigido, né? Eu tenho essa possibilidade de fazer a exportação dos elementos estruturais. Então, sim, mas esse modelo de importar e exportar ainda é o mais usado. Nem sei se é o melhor, tá? É o que eu faço. Legal, vamos então para a última pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, acho que dá tempo de mais uma, mas a gente tem 3 ainda ao final e as 2 padrões da Beam Expert. A última acho que é mais simples. O Alex perguntou, Rangel, qual a função do Naviate RE? Boa pergunta. A gente utilizou aqui, não sei se é o Enscape,
e eu não utilizo. Naviate, não conheço. Não sei se não é um plugin do próprio Revit. Eu já vi, eu acho que o nome é Naviate, é um plugin para tu fazer ou modelagem ou detalhamento dos vergalhões no Revit, mas eu também nunca utilizei. Dizem que é bom. Dizem que é bom, Legal. mas eu nunca utilizei. Eu não conheço, então gostaria de aprender. Tem muita gente que usa outro software, como robô, por exemplo, a modelagem de estruturas, enfim. Eu não gosto de falar nem bem nem mal daquilo que eu não conheço bem, tá? Sim, ó, o Lee já falou, falarei daqui a pouco. Então, pessoal, aí o Alex que perguntou sobre o Naviate, fica mais um pouco que o Lee vai falar mais sobre o assunto. Vou assistir para aprender. Tá, então, Rangel, as últimas duas perguntas são as perguntas padrões da BIM Experts. E eu vou te passar as duas por vez, as duas em uma vez, mas se tu quiser responder ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, ou separadamente. Primeiro é um conselho para o pessoal que está iniciando na caminhada profissional, seja na engenharia estrutural, no BIM, a pessoa que está começando. E também, a segunda pergunta, um conselho que tu daria para ti mesmo quando tu começou na tua jornada profissional. Bom, eu sempre comento que em qualquer área hoje, principalmente, eu vou falar da engenharia, tá? Nós precisamos primeiro aprender a comunicar com clareza. Hoje, quanto mais você colabora, mais você ganha do ponto de vista do mercado. A ser mais colaborador com o colega, colaborador, gerar conteúdo de qualidade. Então, quando você aprender a fazer isso, a gerar valor para as pessoas, gerar valor para as empresas, isso há uma reciprocidade grande, então aprenda a se comunicar e aprender a vender. Cara, às vezes a gente é muito. Tem que ser técnico, não tenho dúvida disso. Eu estou na universidade para isso, a gente estuda, acabei de terminar o mestrado, está indo para o doutorado, a gente tem que ser técnico, mas a gente não sabe vender. Então, uma técnica que eu daria é essa, cara, saiba se aparecer no mercado, gerando valor, ao invés de ser o chato do currículo que manda currículo parecendo aí spam, né? E você aprendendo a gerar valor para as empresas, para as pessoas, você vai aparecer e achar o seu espaço. Então, são essas dicas que eu daria. Então, aprenda a se comunicar, aprenda a vender, aprenda a estar presente e manter-se atualizado sempre. E para mim, o que eu daria no início é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu aprendi a me envolver mais há 1 ano e meio, né? Então, eu percebi uma resposta de mercado muito rápida e muito grande nesse processo. Então, eu acho que eu perdi muito tempo em não aprender a colaborar do ponto de vista, não fora da sala de aula, além da sala de aula. Sim, não, primeiro agradecer a oportunidade. Pessoal, eu tenho um e-book ensinando a como gerar QR Code nas plantas e realidade aumentada, desenvolvido junto aí com o pessoal do Algin, da TQS. Eu posso mandar um link para vocês baixarem. Agradecer a oportunidade, agradecer vocês do BIM Expert pela excelente organização. Estou aprendendo muito com esse processo e a oportunidade de trocar essa ideia aqui com vocês. Muito obrigado, então, Angel. Certamente a gente que agradece compartilhar todo esse conhecimento que tu tem, a gente já te acompanha há bastante tempo. Queria agradecer também ao pessoal aí que interagiu bastante no chat, discutiu entre si, fez bastante perguntas. Desculpem se eu passei alguma das perguntas, eu tinha várias anotadas aqui já. A gente vai dar uma pausa agora de 20 minutinhos, que o Lee logo volta, mas antes eu queria lembrar vocês que se vocês perderam alguma das palestras, vocês podem acessar o nosso pacote ouro. Ele vai estar à venda até no domingo e vocês vão ter acesso ilimitado a todas as palestras e mais uma série de bônus, ok? Então acessem lá esse site que está aparecendo aqui embaixo. Enquanto isso, a gente vai esperando. O Lee já está aqui no chat com a gente. O pessoal fez perguntas sobre o Naviate, sobre o robô. Quem teve dúvidas sobre o robô, com certeza já achou alguma resposta do Lee em algum fórum do Autodesk. Então podem ter certeza que vai ser uma palestra também que vai agregar muito conhecimento. Espero vocês lá. Até mais.